Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta noite reunidos com toda a igreja do Senhor Jesus para juntos agradecermos e celebrar o nascimento de Jesus. Quero agradecer também a Deus pela vida do nosso querido pastor, que tem sido um instrumento de Deus para nos abençoar, nos orientar, e através dele o Senhor tem nos concedido esta rica oportunidade. Queridos irmãos, desde já eu peço a oração da igreja para que interceda por mim, para que o Espírito Santo esteja me orientando, me ajudando e colocando as palavras que ele sabe que a igreja precisa ouvir nesta noite. Tenho certeza que, como o Senhor me ama muito e ama muito a sua igreja, o Senhor ele tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Quantos confirmam? Digam amém. Aproveitando bem a oportunidade, quero já convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia nas palavras do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Capítulo 2, versículo 11, carta do apóstolo Paulo a Tito. Quantos encontraram, digam amém. Capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: repita após mim, por favor. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Só mais uma vez, bem forte. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Queridos irmãos, toda a história até o nascimento do Messias foi uma preparação para a sua chegada. Todo o Antigo Testamento aponta para o nascimento de Jesus. Quando todo o cenário estava pronto, então ele nasceu. Este acontecimento foi comemorado com muita alegria. Anjos e homens se alegraram, céus e terra celebraram. Mas por que o nascimento de Jesus é motivo de celebração? Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus é motivo de celebração, porque o nascimento de Jesus revela a fidelidade de Deus. Em seu livre arbítrio, Adão escolheu desobedecer a Deus, tornando-se escravo do pecado. E por meio do seu pecado, toda a humanidade entrou em rebelião contra Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado de Adão trouxe ao mundo a morte física, espiritual e a morte eterna. Em Adão todos pecaram, em Adão todos morreram. Mas, em sua presciência, antes da fundação do mundo, Deus já havia traçado um plano de salvação que restauraria o propósito original da criação e libertaria a humanidade do caos do pecado. Esse plano é revelado quando Deus faz a primeira e maior promessa do Antigo Testamento. Após o homem desobedecer a Deus, o Senhor se apresenta no jardim. Ele dá as consequências que eles sofreriam a Adão, a Eva e a serpente. E quando Deus se dirige, falando à serpente, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, ele diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar.
Desde o Éden, Deus já deixa certo, claro, que da semente da mulher viria um que iria ferir a serpente que enganou o homem e toda a humanidade. Com o passar dos anos, Deus relembra a promessa aos patriarcas. Quando Deus fala com o seu amigo Abraão, em Gênesis capítulo 12, do versículo 2 ao 3, ele diz o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E Deus fala o seguinte: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Mais uma vez, Deus deixa claro que a sua promessa de um Salvador estava de pé. Da linhagem de Abraão viria um que iria abençoar todos os povos da terra. Anos depois, a chama da promessa é reacendida no coração do povo através dos profetas. O Antigo Testamento tem mais de 300 profecias que apontam para a chegada do Messias. Isaías, no capítulo 11, versículo 1 ao 2, ele declara o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Da linhagem de Davi viria o Salvador. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Ainda no capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías, ele dá algumas características sobre o nome e a personalidade do Messias. Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Através do profeta Miqueias, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Deus chega até revelar a cidade onde o Messias nasceria. E em Miqueias 5 e 2 ele diz: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Muitos fatos aconteceram na história da humanidade até que Jesus chegasse à terra. Muitas outras promessas foram feitas e realizadas, mas também um enorme silêncio se fez. E nesse momento de silêncio, muitas pessoas pensaram que Deus havia esquecido da promessa. Mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, o tempo oportuno, o tempo certo, o tempo determinado por Deus, o tempo que estava lá na agenda de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E isso aqui já nos chama a atenção para dizer que Deus, ele cumpre seus planos, que Deus está no controle da história, e tudo dará certo segundo os seus propósitos. Passa o tempo, passam os reinos, passam os impérios, mas as promessas de Deus permanecem firmes, e no dia estabelecido por Deus, acontece do jeito que Deus disse que ia acontecer. Em João capítulo 1, versículo 14, ele diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus é fiel e cumpriu a sua promessa. Em segundo lugar, porque celebrar o nascimento de Jesus é motivo de celebração. Em segundo lugar, porque ele veio para nos trazer salvação. Quando o anjo Gabriel anuncia a Maria o nascimento de Jesus, ele deixa claro o propósito principal para a vinda de Jesus. Em Lucas capítulo 1, versículo 31, o anjo diz o seguinte a Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Jesus significa Jeová é o Salvador, Jeová salva. Maria responde diante do anúncio do anjo, em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A própria Maria reconheceu que o presente da salvação alcançaria também Maria. Se o Senhor é o seu Salvador, Maria reconhece que ela não pode salvar-se a si mesma. Se ela não pode salvar-se a si mesma, ela também não pode salvar a outros. Eu aprendo com a irmã Maria que a salvação só é possível através do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor, ele declara também a José o propósito principal da primeira vinda de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, a Bíblia vai dizer que em um determinado momento José, ele pretende deixar Maria secretamente. Ele até aquele momento não havia entendido ainda o projeto de Deus. Quando ele vai dormir, Deus se apresenta em sonho através do seu anjo a José e lhe diz o seguinte, Mateus capítulo 1, versículo 21, acerca de Maria: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, Jeová é salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando o anjo se apresenta aos pastores que estavam no campo, ele também declara o principal motivo da primeira vinda de Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 10 ao 11, o anjo diz aos pastores: e o anjo do Senhor lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Em toda a Escritura, a salvação é a ênfase principal da vinda de Jesus ao mundo. O apóstolo Paulo, ele declara essa verdade de forma muito clara e objetiva. Quando escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio para nos salvar. O nascimento de Jesus é motivo de celebração em terceiro lugar, porque ele veio para nos trazer esperança. Mateus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia vai dizer: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que estava perdido na densa treva do pecado, foi alcançado pela verdadeira luz, a luz do mundo, que é Jesus. Com ele nasceu também a esperança para um povo que estava perdido. Em quarto lugar, o nascimento de Jesus é motivo de celebração, porque ele veio restaurar o nosso relacionamento com o Pai, que estava quebrado por causa do pecado. Por causa do pecado, todos nós, sem exceção, ficamos separados de Deus, longe de sua presença. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estávamos separados do Pai, estávamos distantes do Pai,
mas Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Jesus veio para segurar na mão do pecador, para segurar na mão da mulher samaritana, para segurar na mão dos desprezados, dos rejeitados, daqueles que não tinham nenhum valor para a sociedade. Jesus veio, segurou em sua mão, segurou na mão do Pai e disse: está aqui. O relacionamento será restaurado mais uma vez. Aleluia! Através de Jesus o nosso relacionamento foi restaurado. E através de Jesus recebemos acesso ao Pai. O escritor aos Efésios, no capítulo 2, versículo 18, ele vai dizer: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E eu quero chamar a sua atenção, porque o acesso que nós recebemos a Deus através de Jesus não foi qualquer acesso, foi um acesso especial, porque foi um acesso a Deus como filhos. E isso aqui muda tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, ele vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Você não apenas tem acesso a Deus, mas você pode, qualquer dia da semana, em qualquer horário, se ajoelhar, olhar para o céu e dizer: Pai, meu papai, eu sou teu filho, ouve a minha oração. Quantos aqui são filhos de Deus? Levantem sua mão e celebre, porque tudo isso foi possível através de Jesus. Aleluia! E em último lugar, o nascimento de Jesus é motivo de celebração, porque ele revela o imensurável amor de Deus. O amor de Deus é a base para tudo isso que aconteceu. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu. É um presente de Deus para a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? A maior explicação: Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior alvo, de tal maneira, a maior intensidade, que deu o maior presente, seu Filho unigênito, a maior expressão de amor, para que todo, a maior abrangência, o que nele crê, a maior condição, não pereça, a maior condenação, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. Tudo isso foi possível porque Deus olhou para mim e para você. Estávamos sujos no lago do pecado, mas Ele olhou para mim e para você e disse: eu amo Samek, eu amo João, eu amo Maria, eu amo Pedro, eu amo Marcelo, e porque eu amo eles, eu vou dar o maior presente para eles. A mensagem do Natal é a melhor notícia que o mundo já ouviu. Veio ao mundo o Salvador, o Messias, o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diante de tudo que o mundo pode proporcionar para ir ao teu encontro e ao meu, trazendo angústia, tristeza, medo, temor, desesperança, você pode declarar por causa de Jesus
que você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. O Deus eterno entrou no tempo por tua causa. O Deus Todo-Poderoso abdicou de toda a majestade para caber no útero de uma mulher. O dono do universo sujou os pés de poeira por causa de mim e de você. Ele sentiu dor. Ele sabe o que é tristeza. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é angústia. Ele sabe o que é solidão. Ele passou por tudo para poder nos garantir a vitória e a vida eterna. Olhe para quem está do seu lado para terminar e diga assim para ele: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode cantar dizendo isso? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Vamos dizer? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode declarar isso com as mãos levantadas diante do rei? Eu não sou mais. Levanta as tuas duas mãos. Ele é o Rei dos Reis. Abramos os nossos tesouros. Se você tem ouro, dê ouro. Se você tem mirra, dê mirra. Se você tem incenso, dê incenso. Abre o teu coração e declara: eu sou filho de Deus. Vamos dizer a última vez, com as mãos levantadas. Eu não sou mais filho de Deus. Querido amigo, ouvinte, Jesus nasceu em Belém, mas Ele precisa nascer no teu coração também. De nada adianta você dizer Feliz Natal, se Jesus não nascer no teu coração. Se nessa noite você também quer ser filho de Deus, se nessa noite você também quer sentir a verdadeira paz e esperança que só Jesus dá, o pastor pergunta: onde está você? Que nessa noite deseja que Jesus nasça no teu coração. Onde está você que quer declarar que Jesus é o Senhor da tua vida? Levante agora do seu lugar, levante sua mão e venha aqui à frente receber a oração. A salvação chegou para a tua vida nessa noite. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Se tiver alguém, levante-se do seu lugar e venha receber o perdão dos seus pecados e a certeza de ser também filho de Deus. No nome de Jesus, venha, Jesus te ama.